Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e mais uma vez estou ao seu lado para mais um episódio do nosso programa Momento Quântico. Esse momento ao meu ver, único, maravilhoso, sagrado, onde nós temos a oportunidade de discutir, de conversar, de trazer para a luz da física quântica e da mecânica quântica as experiências, os acontecimentos, enfim, tudo aquilo que compõe a nossa interação com a criação, seja dentro do nosso seio familiar, seja no nosso trabalho, as interações do dia a dia, até as operações metafísicas, enfim, as cerimônias de cunho teológico, teúrgico, tudo pode e deve ser explicado pela luz da física quântica através da sua mecânica, a mecânica quântica. Então, meus irmãos, seguimos nesse programa a nossa viagem, uma viagem que ela vai ser relativamente longa, então espero que os nossos queridos telespectadores que nos dão a permissão, a sagrada permissão de entrar nas casas e locais de trabalho, então espero que eles simpatizem com o tema, porque nós ainda vamos contemplar o giro celestial nos próximos programas, e eu espero do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, que através dessa série de programas do Momento Quântico que nós vamos estar abordando e explicando esse assunto, fazendo uso de uma série francesa maravilhosa que nós vamos usar aqui. A intenção e o que eu espero é que seja desvelado, seja retirado o véu que encerra os mistérios da nossa relação com o cosmo, com o movimento dos corpos celestiais, como a música das esferas afeta o que nós pensamos, o que nós sentimos e como isso tendencia o que nós fazemos. É de extrema importância que o ser humano, nesse momento de retomada de consciência, que ele... Saúde, a nossa querida produtora acabou de espirrar aqui. Saúde, querida. É de extrema importância que nesse momento de retomada de consciência nós entendamos que existem ciclos cósmicos, enfim, ou ciclos espirituais, o nome não importa. O que é importante vocês saberem é que existe um movimento, existem engrenagens que elas estão interpenetradas e devem se movimentar não só em sinergia, mas também com os seus dentes lubrificados, né, pelo conhecimento, pela informação, pela iniciação, né? Então, a ideia é justamente trazer para você, querido irmão, querida irmã que acompanha o Momento Quântico, ferramentas para que vocês possam perceber o que está acontecendo à sua volta. E aí, quando eu digo à sua volta, eu digo acima da abóboda celeste. Esse é um termo que eu particularmente gosto muito, e hoje nós vamos entender a origem, da onde ele saiu e por que esse termo abóboda celeste é um termo que particularmente eu gosto muito, e entender o que acontece lá e por que isso nos afeta. Não sei se os irmãos também compartilharam da mesma experiência, mas pessoalmente e dentro do meu círculo social, posso dizer que nós, como uma comunidade, nós saímos de um momento lunar, de uma lunação muito, muito complicada. A semana passada, enquanto não terminou o ciclo, enquanto a Lua realmente não encheu por completo, foram momentos muito difíceis, né? Tivemos 2 eclipses
penumbrais, sendo que durante passou um meteoro. Então, muitas pessoas se desestabilizaram, outras sentiram mudanças positivas. E quem não tem esse conhecimento não sabe por quê. Quem não reconhece a própria hierarquia cósmica, de qual hierarquia você vem, em qual raio você está trabalhando, realmente não consegue interpretar e direcionar e canalizar esses influxos zodiacais que tanto tendenciam aí as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, meu irmão, minha irmã, de forma bem resumida, esse conhecimento é de extrema importância, principalmente para quem segue o caminho das terapias, quem quer ser um curador, ou quem quer ser um taumaturgo, trabalhar com rituais de teurgia. Tudo isso precisa ser feito de acordo com os momentos, as janelas, né, as conjunções, enfim, com a ambiência que o cosmos nos propicia. É um dos ditos mais tradicionais dentro da medicina. Hipócrates, se não me falha a memória, posso estar errado, peço desculpas caso esteja, mas foi dito que tolo é o médico que não pratica a medicina baseada nas estrelas. Então, procedimentos podem ser agendados quando eles têm mais probabilidade cósmica, quântica, zodiacal de ter sucesso. E essa lógica pode ser projetada, pode ser transferida para todos os campos das nossas vidas, e espero, meu irmão, minha irmã, que você comece a entender um pouquinho mais do que acontece lá em cima e como e o porquê que o que acontece lá em cima afeta tanto o que acontece aqui embaixo. Vamos então dar continuidade à nossa viagem na nave-mãe, na espaçonave Terra, essa grande consciência, esse grande ser que tem um nome, enfim, quem sabe um dia nós entremos no ser astral que é o planeta Terra, mas por enquanto vamos interpretá-lo como uma grande nave-mãe, uma consciência que nos abarca, que nos acolhe e que permite que nós sigamos o nosso caminho evolutivo de volta à casa do grande Pai. Então, meus irmãos, vamos aí continuar a nossa jornada na nave-mãe Terra. Voltamos em alguns instantes para discutir e refletir sobre essa infinidade de informações e conhecimentos que vamos acessar agora. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. No começo da semana, podemos ver Marte exatamente à direita da Lua. A Lua nos serve de referência para vê-lo. Você se lembra que há 2 semanas, a Lua, bem próxima à Terra, nos permitia ver Saturno na outra extremidade do Sistema Solar. Em 2 semanas, a Lua completa metade de sua viagem em torno da Terra e se alinha com Marte. Olhando para a direção leste, onde a Lua nasce, você pode ver Marte exatamente à direita dela, um pouco mais amarelo do que as estrelas que o cercam, mas atenção! Esta aparente vizinhança da Lua, do planeta Marte e das estrelas é enganosa. A Lua fica bem próxima. O luar chega a nós em 1 segundo. A luz que Marte reflete em nós leva 8 minutos para chegar na Terra. A estrela que está à direita de Marte fica tão afastada que sua luz partiu de lá há mais de 300 anos, no tempo de Luís XIV. As estrelas ficam bem distantes, inacessíveis. Os planetas ficam próximos e nós somos a primeira geração a ter o Sistema Solar em nossas mãos. Olhando da Terra, tudo parece girar em torno de nós. O Sol, a Lua, os planetas, as estrelas.
Isto explica a percepção do universo que os homens possuíam na antiguidade. Eles colocavam a Terra no centro do universo sob a abóboda celeste e o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas fixadas a esta abóboda celeste em movimento. Com os planetas, tal teoria apresentava problemas. Às vezes eles vinham por trás. Eles descreviam como Marte circuitos estranhos e isso era difícil de se explicar. Na Idade Média, colocavam a Terra no centro do universo. Mas Nicolau Copérnico teve uma visão genial. Não existia uma Terra imóvel no centro do universo, mas sim um Sol, e a Terra era um planeta giratório em órbita em torno do Sol com os outros planetas. Esta descoberta mudou a percepção do universo. A Terra encontrava seu verdadeiro lugar. Se hoje viajamos juntos na nave Terra, descobrindo o mecanismo do sistema solar, pense em Copérnico. Foi um pouco graças a ele. Por que a Terra gira? Toda massa que adquire velocidade, um impulso qualquer, um impacto que não visa seu centro, vai começar a girar. É isto que não para de acontecer com a matéria desde o Big Bang, a explosão de origem há bilhões de anos. Logo, tudo gira. Resumindo, os elétrons giram em torno do núcleo do átomo. Enormes, as galáxias giram, as nebulosas, compostas de gás e de poeiras, giram. Contraem-se, com uma grande massa ao centro, o Sol. O resto, sempre em rotação, se condensa em planetas e um destes planetas, sempre em rotação, é a Terra. A rotação da Terra nós podemos ver. A sombra de uma casa que se desloca durante o dia ou os raios de sol que entram pela janela e que deslizam lentamente sobre o chão de seu quarto. É assim que todos os dias, a toda hora, sem instrumento astronômico, você pode ver a Terra girar. A rotação da Terra pode ser rápida ou lenta, dependendo de onde estejamos. Cada um dos 3 círculos dá uma volta completa em 24 horas. E dentro destas 24 horas é o círculo maior que percorre a maior distância. Logo, é no Equador que a Terra gira mais rápido, a 1.600 km por hora. É em Kourou, na Guiana e no sul dos Estados Unidos, no Cabo Canaveral, que lançam os foguetes para o espaço. Para escapar da atração da Terra, são necessárias velocidades muito grandes. Logo, os 1.600 km por hora que a Terra soma à velocidade dos foguetes já é um ganho enorme. A alguns quilômetros do Polo Norte, bem perto de seu eixo de rotação, a Terra gira apenas a 3 km por hora. Poderíamos andar tão rápido quanto a rotação da Terra. E aqui, entre a Escócia e o Canadá, a Terra gira aproximadamente a 900 km por hora. Esta é a velocidade dos aviões que você pega para ir da Europa à América. Um extraterrestre que nos observa de longe poderia ver o avião decolando de Paris, depois o avião fica quase imóvel enquanto lá embaixo a Terra gira. Depois o avião aterrissa em Nova York. Você chega em hora local, quase na mesma hora em que partiu. Para o passageiro que voa de Paris a Nova York tão rápido quanto a rotação da Terra, o tempo para. E para aquele que quer telefonar para seu amigo em Nova York ao meio-dia, por exemplo. Ele arrisca acordá-lo, pois em Nova York são apenas 6 horas da manhã. Por quê? Porque a Terra gira. Ela mostra ao Sol, a cada hora, outra de suas fatias, um outro meridiano. No meridiano que fica de frente para o Sol é meio-dia. Paris-Nova York constitui um quarto da Terra, um quarto da volta completa que a Terra dá em 24 horas. E um quarto de 24 horas são 6 horas. Paris-Nova York, 6 horas de diferença. O Sol em Paris fica acima do meridiano. É visível em Nova York também e nasce exatamente no horizonte. Ao mesmo tempo, em Tóquio, ele se põe.
Dentro de 6 horas, quando a Terra terá girado um quarto de volta e apresentará ao Sol o meridiano de Nova York, será meio-dia em Nova York e em Paris serão 6 horas da noite. O Sol será visto se pondo no horizonte. A rotação da Terra traz a cada minuto uma outra cidade, um outro país que fica de frente para o Sol. Cada cidade, cada país tem uma hora local diferente. Com a invenção do telégrafo e do telefone, foi preciso regulamentar tudo isso e a Terra foi dividida em 24 fusos horários. Paris, Nova York, 6 horas de diferença. Esta é uma distância no espaço ou no tempo? Nos dois, sem dúvida. Também voamos tão rápido quanto a rotação da Terra. Nossas sondas espaciais alcançam Júpiter e Saturno em suas órbitas. Nossas dimensões humanas viraram dimensões planetárias. O sistema solar está em nossas mãos. Boa viagem. Todos em órbita. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos a caminho da estação que marcará o começo da primavera. Onde os planetas ficam? Mercúrio e Vênus ficam escondidos pelo brilho do Sol, assim como Júpiter na outra extremidade do Sistema Solar, bem longe. Quando visto da Terra, Júpiter fica no mesmo eixo, logo estes 3 planetas ficam ofuscados pelo Sol e não podemos vê-lo. Ao contrário, Saturno, na parte de baixo, à esquerda da tela, quando se encontra num ângulo bem distante do Sol, pode ser visto a noite inteira, assim como Marte, o planeta vermelho, na parte de baixo da tela, em oposição na frente do Sol. Olhando da Terra, podemos utilizar a tela de fundo do zodíaco para nos localizarmos. O zodíaco é essa faixa imaginária na qual os grupos de estrelas e as constelações aparecem visíveis ao longe, atrás dos planetas. Na frente desta tela de fundo do zodíaco, vemos que o Sol e os 3 planetas Júpiter, Vênus e Mercúrio ficam todos reunidos em Capricórnio. De dia, não podemos vê-los porque ficam muito perto do Sol. E quando o Sol se põe e passa sob o horizonte, esses planetas desaparecem igualmente sob o horizonte. Restam-nos Saturno e Marte, os dois bem deslocados do Sol e, portanto, visíveis durante a noite toda. A Terra possui seu caminho e o Sol parece se deslocar no zodíaco. Ele passará de Capricórnio para a constelação de Aquário. Em seu percurso em torno do Sol, Marte, o planeta vermelho, gira mais devagar do que nós. À esquerda, Vênus gira mais rápido do que nós. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, gira 2 vezes mais rápido que Marte. Quanto mais próximo do Sol um planeta está, mais rápido ele gira. Os planetas exteriores distantes do Sol viajam lentamente em sua órbita. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Há 400 anos, um astrônomo dinamarquês, Tycho Brahe, mediu a transição dos planetas. Ainda não existiam telescópios. Tycho Brahe tinha construído um grande painel e, noite após noite, anotava a hora e os minutos da passagem das estrelas e dos planetas atrás de seu painel. Na Idade Média, colocavam a Terra no centro do universo. Depois, Nicolau Copérnico teve uma visão genial. A Terra não está no centro do universo. A Terra e os planetas giram em torno do Sol. Mas Tycho não acreditava nisso. Felizmente, ele mostrou suas anotações a Johannes Kepler. Esse encontro mudou o mundo.
Kepler conhecia a visão de Copérnico e, graças às medidas de Tycho, Kepler compreendeu o movimento dos planetas. Eles giram exatamente em torno do Sol, mas em órbitas em forma de elipses. A Terra e os planetas giram mais rápido quando estão perto do Sol e mais devagar quando estão longe dele. Levamos o mesmo tempo para percorrer o trajeto longo à esquerda como o trajeto curto à direita. A parte curta, porém larga, é igual à parte estreita, porém longa. Esta visão de Kepler nos permite encontrar a melhor trajetória para ir à Lua e a Júpiter. Mas nosso calendário também depende das leis de Kepler e da velocidade variável da Terra. E quanto mais próximos do Sol, mais rápido giramos. Isto modifica o horário de nossa viagem em torno do Sol. Neste momento, estamos ligeiramente mais próximos ao Sol. A Terra acelera sua velocidade, avançando um pouco. E no verão, estando mais longe do Sol, sua velocidade diminui e ela se atrasa. O equinócio da primavera é em 20 de março. O equinócio do outono em 23 de setembro. A Terra chega no equinócio do outono com 7 dias de atraso. Para percorrer este meio-verão de sua órbita, a Terra leva 7 dias a mais do que para percorrer a mesma distância deste meio-inverno. A lei de Kepler não é uma coisa abstrata para astrônomos, mas que se refere diretamente ao nosso calendário. Neste momento, estamos aqui. Estamos avançando. Daqui a alguns dias, Marte não seguirá mais o movimento dos outros planetas. Ele começará a girar para trás. Normalmente, Marte progride à frente da tela de fundo das estrelas distantes, à frente do zodíaco. Em 1997, podemos ver Marte passar na frente da constelação de Gêmeos, de Câncer, de Leão e passar pela constelação de Virgem. Mas ao invés de passar em Virgem, Marte volta pela constelação de Leão. No tempo em que os homens colocavam a Terra no meio do universo, os circuitos que Marte fazia já tinham sido percebidos e teorias complicadas eram elaboradas sem que se conseguisse explicar este andar para trás. A visão de Nicolau Copérnico explicou tudo da maneira mais simples. A Terra gira em torno do Sol, assim como Marte. A Terra gira mais rápido que Marte e o ultrapassa. Durante esta ultrapassagem, Marte, à frente da tela de fundo das estrelas, parece regredir. Depois de 2 meses, Marte retoma seu curso habitual, que na verdade jamais se inverteu. E após 2 anos e 2 voltas em torno do Sol, alcançamos Marte para dobrar sua velocidade. A Terra, pouco a pouco, alcança Marte. A manobra de ultrapassagem começa em relação às estrelas do zodíaco e Marte recua. Após a ultrapassagem, Marte retoma seu caminho. Graças à visão de Copérnico, Marte gira em torno do Sol sem fazer circuitos. A cada mês, a Lua que gira em torno da Terra se alinha com o Sol. É a Lua Nova. Este fim de semana, a Lua Nova vai provocar marés altas. A água dos oceanos é atraída pela Lua e forma, junto à Lua, marés altas. Todos os dias, a Lua aparece 50 minutos mais tarde que a da véspera. É por isso que todos os dias as marés se formam 50 minutos mais tarde. Quando a Lua fica alinhada com o Sol, suas forças de atração se adicionam e puxam a água na mesma direção. É a maré alta. Por que há 2 marés por dia? A Lua não aparece apenas uma vez? O centro de gravidade da Terra não fica no mesmo lugar do centro de gravidade do par Terra-Lua. A primeira maré é provocada pela força de atração da Lua. Ao mesmo tempo, do outro lado da Terra, há uma segunda maré criada pelas forças centrífugas. Além disso, a órbita da Lua é uma elipse. Às vezes a Lua está perto, às vezes se distancia. Quanto mais perto ela está, mais forte é a maré. E é quando a Lua passa mais perto da Terra, precisamente o dia da Lua Nova, que as marés mais fortes do ano são provocadas. Às vezes até mais fortes que as marés do equinócio.
Até o próximo programa. Boa viagem. Todos em ordem. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido ou pelo menos permitido que o subconsciente e o inconsciente de vocês registrassem duas informações. A primeira é o que é o zodíaco, aonde ele está posicionado com relação à Terra, e o que é ter os planetas em um zodíaco, tá? Em uma casa zodiacal. Isso foi muito bem mostrado. Eles fizeram a imagem do zodíaco, o planeta Terra, o Sol e os planetas alinhados em uma casa zodiacal. Não vou me lembrar agora qual, mas entender essa imagem é o primeiro passo para vocês começarem os estudos astrológicos e eventualmente interpretar o próprio mapa de vocês. Então é muito importante ter essa ideia, essa imagem, né, esse modelo no mental de vocês. E a outra mensagem também de extrema importância, que aliás foram muitas mensagens, né, mas a questão da Lua com as marés é algo assim que a gente precisa entender, não só a questão do movimento da maré, mas também porque o nosso corpo ele é feito 70% de água. Então, se a Lua ela tem um efeito magnético sobre todas as partículas de água do planeta, consequentemente, nosso corpo ele também vai sofrer esses estímulos. Uma experiência bem legal que vocês podem fazer em casa, mas precisa ter uma balança de precisão. Peguem uma medida de água, um copo medido, enfim, um medidor, e pesem. Veja qual que é o peso da água em fases da Lua diferentes, e aí vocês vão entender a potência do poder de atração que a Lua tem sobre as moléculas da água, sobre o nosso corpo, enfim, sobre a nossa vida. Então é de extrema importância entender as forças lunares e fluir junto com elas, não contra elas. Outra mensagem também muito, muito importante foi a questão do paradigma de tempo. Foi falado que quando um avião decola de um país e atravessa o planeta para ir para um outro país, isso visto por exemplo, se tivesse eu não gosto de usar esse termo, mas se tivesse um interplanetário vendo isso de cima, na verdade o avião ele não ia se mexer. O avião decola, a impressão que ele tem é de que o planeta gira embaixo desse avião e aí o avião pousa. Então isso é uma metáfora de extrema importância para a gente entender o paradigma de tempo e a relação do grau de consciência do observador com a impressão que ele tem do tempo, né? O tempo que são cortes na eternidade. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo da praia, porque eu adoro praia. Então eu estou saindo daqui de São Paulo, estou indo para a praia. Ao mesmo tempo está saindo um carro da praia e vindo aqui para São Paulo. E tem uma consciência superior, um anjo, um Dhyani, um autogerado, um mestre ascensionado, um Chohan, enfim, qualquer nome que vocês queiram dar para quem está num grau de consciência superior ao nosso, observando isso. Muito bem, para mim, São Paulo é o presente. São Paulo é o presente e a praia é o futuro. Para quem está vindo da praia, a praia é o presente e São Paulo é o futuro. E para quem está olhando isso de uma ótica superior, tanto a praia quanto São Paulo, quanto tudo o que está acontecendo na estrada pertencem ao presente, fazem parte do eterno agora, daquela consciência observadora. E ainda emendando nesse raciocínio, fazendo até de forma um pouco acelerada, porque estamos um pouquinho atrasados, mas essa diferença de consciência e diferenciação na percepção do tempo é muito interessante quando a gente vê os reinos hominal, vegetal, hominal, animal, vegetal e mineral.
por exemplo, o reino hominal e o reino animal têm uma percepção de tempo muito parecidas. Então você brinca com um animal e ele responde em um entendimento de tempo completamente entendíveis, vamos dizer assim, embora não sejam exatamente iguais. As percepções de tempo, elas são similares e permitem uma interação. Uma árvore, por exemplo, o reino vegetal tem uma percepção de tempo completamente alterada da nossa. Por exemplo, isso são testes que vocês podem fazer e tirar a sua própria conclusão. Quando vocês abraçam uma árvore, demonstram um carinho, demonstram um afeto, uma árvore, uma planta que está precisando de água e vocês vão lá e regam, ela vai retribuir esse ato. Mas ela vai retribuir de acordo com o paradigma temporal relativo ao grau de consciência do reino vegetal. Aproximadamente 24 a 26 horas de diferença de percepção do tempo, segundo os estudos teosóficos. Então, por exemplo, segundo as tradições esotéricas, você faz um agrado para uma árvore, isso é uma experiência. Faz um agrado para uma árvore, troca um abraço, emana uma sensação de amor e carinho e volte depois naquele local, depois de 24 horas e veja que se for uma árvore de flor, com certeza uma flor vai cair no chão. Se for uma árvore de frutos, com certeza um fruto vai cair no chão. Se for uma árvore que não dá nem flores nem frutos, ela vai exalar algum tipo de cheiro, enfim. Dentro do paradigma de tempo da consciência do reino vegetal, ela percebe isso como sendo uma reação instantânea. Você deu o abraço, ela te dá a flor, te dá o fruto, te dá o presente. Mas da nossa consciência, a gente entende isso como sendo um intervalo de aproximadamente 24 horas, de 24 a 26 horas, segundo os estudos teosóficos, que são a base filosófica que compõe as minhas verdades que compõem a minha realidade. Então, meus irmãos, espero que tenham gostado do que foi compartilhado na tarde de hoje. Espero que optem por continuar essa nossa jornada, essa nossa viagem, tentando entender os ciclos, os movimentos cósmicos e como isso nos afeta e aproveitando aí o espaço, falando também de energia de planetas, até porque é uma das técnicas arquetípicas que ele usa nos tratamentos. Eu vou estar até o final desse mês ao lado de um grande amigo, o irmão Joseph Roser, fazendo alguns atendimentos, alguns workshops, algumas palestras aqui na Pax. Uma das técnicas que o Joseph usa é uma técnica que ela foi criada por Joseph Steiner e depois aperfeiçoada, usando arquétipos dos planetas para trabalhar reharmonização, resgates de fragmentos da psique, resgates de alma, enfim. A gente vai estar até o final desse mês fazendo esses atendimentos. Fica aí o convite para você entrar no site da Pax e se informar, se inscrever, fazer parte de tudo isso que está acontecendo e que com certeza dentro de tudo isso tem um lugar muito especial para que você, meu irmão e minha irmã, possa se desenvolver como ser humano, como ser divino, como uma grande taça onde repousa a divindade, a divina presença, o eu sou, a individualidade, enfim, Deus Pai e Mãe expresso em cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, eu me despeço mais uma vez do nosso momento quântico, deixando abraços fraternos a todos vocês e contando com a presença de cada um no nosso próximo programa. Muito, muito, muito obrigado. Até a próxima semana. Namastê. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe